Já está nos cinemas um novo filme da saga Mad Max, Furiosa. Mas será que vale você gastar o seu rico dinheirinho? Definitivamente, Mad Max é uma das sagas mais sensacionais da história do cinema. Mas ainda assim eu tô vendo muita gente com uma resistência a esse filme da Furiosa. Mesmo o último filme, A Estrada da Fúria, ser simplesmente sensacional. Mas eu vou te dar um panorama pra você ficar mais tranquilo e até de uma certa forma tentar regularizar a sua expectativa, porque eu acho que a galera tá muito nessa parada. Vamos lá. Esse filme, ele definitivamente é o filme mais diferentão da saga Mad Max. Porque nos primeiros filmes, o primeiro, o segundo e o terceiro, você tinha o Max ali como uma figura central. Por mais que a história não girasse exatamente em torno dele, mas ele encarava algumas situações que apareciam diante dele. O Mad Max Estrada da Fúria, ele também tem esse aspecto, só que a personagem Furiosa, ela se destacou muito. Quando você tem uma Charlize Theron no elenco, fica meio complicado, né? E aí esse filme, ele vem com algumas coisas diferentes, mas já de cara eu quero te dizer que Mad Max nunca foi sobre o Max. Calma, antes que você dê um ataque. Mad Max, ele sempre foi sobre o George Miller, porque esse cara é simplesmente sensacional. Eu já vi alguns canais reclamando aí: ah, mas o George Miller fez Rap Fit. Ah, mas o George Miller fez Baby Porquinho Atrapalhado. Pelo amor de Deus, cara. É um diretor extremamente versátil. E aqui você vê como esse cara, ele é genial. Aqui você vai encontrar um filme não dividido em 3 atos, como normalmente a gente vê. Que eu também vejo algumas pessoas reclamar quando vai fazer alguma análise de filme. Não, porque o primeiro, o segundo, o terceiro ato. Nem todo filme, nem toda história precisa ter esse modelo, esse formato. É claro que esse tipo de formato nos deixa mais confortáveis assistindo ou lendo qualquer obra. Mas isso não pode e nem deve ser uma regra. Esse filme, ele é dividido em 5 partes. Imagine você um carro com 5 marchas. É mais ou menos isso. Então a primeira marcha desse filme, ele mostra ali a Imperatriz Furiosa, pequena, uma pequena Furiosa, sendo sequestrada e levada embora por uns malucos. Os outros capítulos são momentos da vida dela. Então isso pode trazer um estranhamento. Particularmente pra mim, me causou uma sensação de quebra. Você tá assistindo uma história, daqui a pouco quebra, passa por um outro momento. Tá contando aquela história que você tá mais ou menos acostumado, tem uma outra quebra. Mas apesar do estranhamento, ainda assim a história é muito boa, porque a narrativa, principalmente a narrativa gráfica que o George Miller faz, tanto a fotografia, os enquadramentos, ele te ajuda a contar aquela história. Então esse é um ponto muito interessante do filme, apesar de ter ali esse estranhamento. E aí vai de você comprar ou não essa história. Primeiro ponto. Um segundo ponto que eu quero trazer é justamente essa exploração de universo. É interessante que esse filme, por mais que ele possa ser visto ali por qualquer pessoa que nunca tenha visto nada de Mad Max, mas ele é um filme que ele conversa muito com o filme anterior e ele acrescenta pra caramba. A saga Mad Max, ela também é conhecida por você explorar esse mundo. O primeiro filme, aquele filme pré-apocalíptico. O segundo, pós-apocalíptico, você vai vendo ali como que as coisas ficaram depois da guerra. O terceiro filme, meio que você vê uma comunidade que se organizou de uma tal forma quase normal e você identifica alguns aspectos da nossa sociedade. O quarto filme, ele tem um pouco desse aspecto, mas é uma outra sociedade que você vê. E você acaba conhecendo ali outros aspectos daquele universo. Esse filme, ele acrescenta muito, mas muito ao universo Mad Max, mas ele acrescenta muito mais ali ao filme anterior. Então você conhece muito mais aquele ambiente onde eles vivem, e isso é muito interessante. Mas falando da protagonista, a Anya Taylor-Joy, ela cumpre muito bem o papel de Furiosa. Claro, mais uma vez falando, quando você tem Charlize Theron fazer um comparativo, fica meio injusto. Mas aqui não é o caso de você fazer comparativo, até porque é uma personagem num outro momento da vida. E aqui você tá vendo como ela chegou naquele ponto. E a atuação da Anya Taylor-Joy é muito boa, muito convincente.
e não devem nada a nenhum personagem que está ali, com exceção da menininha que faz a Furiosa jovem. É interessante que a atuação dela é muito boa, mas aqui eu tenho que destacar mais uma vez o George Miller. Ele faz alguns enquadramentos nos olhos da personagem e o olhar ele fica muito destacado. Eu tava até conversando com o Gustavo Snyder que você pode fazer um comparativo com o Zack Snyder, que faz isso muito bem, 300, que é esse destaque no olhar. Isso é muito legal, isso é muito bacana, e você vê como o George Miller, ele tá preocupado ali, obviamente, de contar aquela história, mas detalhando alguns aspectos que são necessários para que essa história seja contada. Mas para mim, realmente, o grande destaque desse filme é o Chris Hemsworth, que notoriamente você vê que ele é o vilão da história e ele tem ali um humor muito pontual. E nas mãos do George Miller, putz, fica muito fácil. Ao mesmo tempo em que ele é sádico, ele é mau, ele é cruel, ele consegue tirar o humor de algumas situações. E ainda assim, todo o subtexto por trás desse personagem torna ele muito mais interessante e você quer ver mais ele na tela, por mais que o George Miller coloca exatamente em pontos necessários da história. Tem uma outra coisa que eu imaginei que as pessoas iriam reclamar, que é justamente a questão do CGI. Porque em todos os filmes, o grande destaque de Mad Max é porque o cinema raiz, o cara não usou CGI, são os dublês se acidentando, são os carros de verdade quebrando. Aqui também você tem esse aspecto, mas ele faz um uso do CGI em muitos cenários, não só em correções, né, como no filme anterior, mas cenários, algumas situações. E quando eu assisti o trailer, eu fiquei mega com o pé atrás por conta disso. Assistindo o filme, você sente isso, mas eu acho que isso se dilui conforme você vai assistindo, você vai acostumando. O George Miller, ele é um cara que ele experimenta algumas coisas que ele quer fazer. Eu fico imaginando isso, cara, eu acho que aqui eu vou usar um pouco mais de CGI para eu contar melhor a minha história, porque tem alguns ângulos que seria impossível ele trazer se fosse de uma maneira tradicional. Aqui ele usa o CGI para justamente contribuir para a história e deixar muito mais sensacional. Falando ainda desse universo, tem uma questão que é interessante, que aqui você vê o Immortal Joe, só que por um outro aspecto. Eu não sei se isso é tão interessante particularmente. É legal você ver, mas a perspectiva, a visão que você teve anteriormente desse personagem, ela é tão grandiosa ao mesmo tempo que ela é contraditória, que você vê o cara todo ferrado, sabe? Cria essa dicotomia ali bizarra que funciona muito bem. E aqui você vê ele trabalhando. Não é um demérito do filme, mas aqui realmente você quer ver muito mais o personagem de Chris Hemsworth, que no final do filme, na conclusão do personagem, ele tem um discurso espetacular que você consegue entender muito melhor, não só o filme anterior, esse filme, mas toda a saga Mad Max. O filme fala sobre guerra, sobre vários momentos de guerra, Primeira, Segunda Guerra, Guerra das Rosas, Guerra das Malvinas, Guerra de Canudos, qualquer guerra que você possa imaginar, sempre existe guerra. Estamos no estado de guerra constante, já falava o Stallone na época do Rambo 4. Então é muito interessante também como isso é falado no filme e na boca do personagem. Fica muito interessante como aqueles personagens, eles estão ali naquela situação, fazendo as coisas que estão fazendo, muitas das vezes porque o mundo é assim. A gente acompanha esse Mad Max e tem algumas máximas que quando você é bonzinho demais, você acaba se ferrando. E Mad Max traz muito isso. O próprio Max, ele não é o herói tradicional que a gente está acostumado. Ele é muito mais um anti-herói, né? No segundo filme ele ajuda porque ele quer gasolina. No determinado momento do filme que ele meio que vira a chave, mas é outra coisa. Além da Cúpula do Trovão, a mesma coisa. É o herói improvável, é aquele cara que ele quer viver a vida dele, mas ele esbarra numa situação. E aqui é a mesma coisa, cara. E o personagem do Chris Hemsworth, ele traz muito isso, que já te vira a chave, por exemplo, para você entender um pouco mais a situação do Immortal Joe, que é um sádico, é um maluco, é um monstro, mas você olha aquele universo, você começa a pensar naqueles personagens, como eles chegaram naquele momento.
Na minha live que eu fiz sobre a franquia Mad Max, eu falo muito isso, que tem uma teoria ali que o Humongous, ele na verdade seria o amigo do Max do primeiro filme, sabe? É uma teoria, não tem nada confirmado, mas se você for parar pra pensar, faz sentido nesse universo. Por mais que eu não ache ele melhor do que o anterior, e ele não tinha essa proposta e era muito difícil fazer isso aí, pra mim ele ainda não é melhor do que o segundo, mas ele acrescenta muito pra esse universo, e é um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir com muita tranquilidade, sem expectativa de ser o melhor filme do mundo, porque nem todo filme precisa ser o melhor filme do mundo. E cara, que filme legal, cara. Mas eu quero saber de você, você está animado ou desanimado para assistir Furiosa, uma saga Mad Max? Coloca nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixe seu like, se inscreve aqui no Coisa do Nerd, porque sempre estamos trazendo aí coisas legais sobre a cultura pop. Compartilhe esse vídeo também com a rapaziada. E é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. E lembre-se sempre, o nerd de hoje é um milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.